Bom, então, continuando, né, a aula da semana passada, onde a gente falou sobre constituições, essa semana a gente vai falar aí de um assunto que interessa a maioria dos cidadãos, né, onde é importante também a gente entender como que o país é organizado politicamente, né, qual sistema de governo adotado, qual forma de governo, né, então a gente vai caminhando nesse sentido, para que daqui a pouquinho a gente já pode entrar aí na segunda parte do empregado empregador, né? Continuar direito do trabalho, explicando cada direito de cada um aí, tá? Bom, então, gente, ainda que naturalmente não seja objeto de estudo aprofundado de todo cidadão, é natural e necessário, né? A gente entenda a divisão de poderes, né? E o que a gente espera de cada um. Inclusive, isso é importante depois para a gente entender, né, quais são os trâmites junto à relação empregatícia, né, até mesmo quando a gente se depara aí com uma demanda trabalhista e no final dessa demanda tem necessidade, né, primeiro, de leis serem seguidas e no final de talvez até mesmo a empresa ser desconstituída para que esse empregado possa receber algum valor que tenha de direito. Bom, se toda a nossa vida civil é afetada, né, e em uma última e geral análise, conduzida de certa forma esse sistema, é muito bom que tenhamos então algumas informações generalistas para melhor conceituar aí o contexto sociopolítico profissional e também por meio de instrumentos possíveis. Exigimos então a atuação de cada um dos três poderes, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Estado, né? O Estado, ele é uma pessoa jurídica que tem como elementos básicos a soberania, o povo, o território e o governo, né? Então a gente entende esse Estado como uma sociedade politicamente organizada dentro de um determinado espaço, né? Que esse espaço seria o território e que tem por fim aí o bem-estar do povo, né? Então, desde logo a gente percebe que o Estado não é um modelo pré-estabelecido e igual para todas as sociedades. Daí, gente, o Estado ele nasce, né, naturalmente e consequentemente a sua existência ela está condicionada à circunstância de tempo e espaço, né, sofrendo aí influências das transformações sociais, né? Antigamente, né, a gente teve aí a Revolução Industrial, que revolucionou um pouco o Estado, né? Todas as revoluções que existiram, elas foram transformações sociais que ocorreram ao longo do tempo e que foram essenciais para que o Estado se tornasse o que é hoje, e mesmo assim tem muita gente que vai falar que ainda não é o modelo, né, ideal de Estado. Então, o que todo modelo ou forma de Estado terá em comum, né, são os chamados elementos básicos, né, ou seja, a soberania, o povo, o território e o governo. Tá? Então, para a gente entender cada um desses elementos, a primeira coisa a gente fala aí sobre soberania. A soberania, ela indica qualidade suprema de um poder, ou seja, não existe outro poder superior àquele que que possua tal qualidade ou caráter, né? Mas ainda, a gente poderia dizer que a soberania, entre aspas, é altamente ciumenta,
isso é, né, aquela que não admite, em hipótese nenhuma, concorrente no mesmo espaço, tá? Então, a soberania, nesse caso, ela é garantidora de que, no território daquele espaço, nenhum outro poder de fora será maior, né? Ou seja, existe uma proteção externa realizada pela soberania, tá? No entanto, nos tempos modernos, a questão da soberania vem sendo flexibilizada por força das relações internacionais, como a gente vê aí de diversos tratados, né? O que é possível ou não fazer de acordo com os tratados internacionais. Bom, e aí a gente entra na descrição de povo, né? E muito importante a gente não misturar povo com população, porque população ela é o conceito demográfico, né? E é um dado estatístico. A população daquele país é de X mil pessoas, né? Milhões de pessoas, tá? Agora, o povo é o conjunto dos cidadãos, né? Então, o povo é o elemento humano do Estado, tá? Vale aqui observar que cidadão é aquele que está no gozo de direito político, sobretudo de voto, né? Ah, e a cidadania, ela é o conjunto dos direitos de participação na administração do Estado, tá? Então, não misturemos aí povo com população, tá bom, gente? Território, muito fácil, né? A extensão sobre o qual o Estado exerce a sua soberania, né? É... Quando a gente fala de República Federativa do Brasil, entende-se aí o território brasileiro, né? Englobando aí o espaço aéreo nacional e o mar territorial, que são 12 milhas marítimas, né? O subsolo, navios e aeronaves de guerra, onde quer se encontre, navios mercantes brasileiros e aeronaves civis brasileiras. Então, todos esses são territórios brasileiros. Detalhe, embaixada localização em outro país, né? A embaixada, um local do Brasil em outro país, também é território brasileiro. Tá? E aí a gente tem o, o governo, né? O governo é o poder condutor, seu elemento aí primordial é o poder de organizar, né? É o poder de exercer, né, uma hierarquia, um comando, de aplicar uma disciplina, né? Determinar contribuições da população para as despesas públicas, né? Que aí a gente tem os impostos, as taxas, contribuições de melhorias, a gente tem, né, diversos tributos. E aí, né, a gente vê também a retribuição do Estado em forma de segurança. E quando a gente fala de retribuição em forma de segurança, a gente tem essa contraprestação do Estado, tanto de segurança interna quanto de segurança externa, tá? É, bom, integridade nacional permanente, né? Então, a questão de ser brasileiro, se você tem os requisitos, né, devem ser respeitadas, tá? Pois é. Aí, gente, a gente já viu os elementos básicos de um Estado, né? Que é soberania, território, o povo e o governo, tá? E aí agora a gente entra nas formas de Estado. Então a gente tem uma forma de Estado conhecido como unitário ou simples, né? Há um único poder aí, no caso do unitário simples, irradiador de decisões e editor de normas, né? Elas são denominados aí unitários os estados que reconhecem todo o seu território uma única fonte de direito público, que é o governo nacional, né? O Estado unitário, e ele vai admitir aí a descentralização, mas somente no âmbito administrativo, tá? Os departamentos administrativos, eles
são descentralizados e independentes, né? Porém, nenhum organismo administrativo ele tem aí a faculdade de legislar como se fosse entidade política. Bom, no Estado unitário, todas as normas emanam de um poder central, tá? A descentralização administrativa acontece somente para que órgãos, né, executem as deliberações já tomadas pelo poder central. E o Estado unitário, ele expressa aí uma única autoridade de governo, uma única autoridade com competência para legislar. Um segundo ponto aí, a gente tem o sistema descentralizado ou composto, né, onde o poder de legislar é exercido por órgãos com autonomia. Os estados compostos ou descentralizados são denominados federações, né? Existe aí uma união permanente de estados independentes que se ligam para fins de defesa exterior e paz interna. Nesse caso, os estados federados ou da federação, eles possuem autonomia administrativa e também legislativa, né? É importante lembrar aqui que todos podem determinar as normas que incidirão em seus respectivos territórios, lembrando sempre de respeitar, né, a norma superior, que é a Constituição Federal, né? Então, desde que observado os ditames da Constituição, os estados federados eles podem editar, né, normas, editar diretrizes para cada um de seus territórios. Normalmente, na federação, há um órgão judiciário de competência nacional, né, com poder de atuação em todo o território nacional, para dirimir conflitos aí entre os estados federados e entre estes e o poder central. No caso do Brasil, esse órgão é o Supremo Tribunal Federal, né, que hoje é composto por diversos ministros indicados, né, pelo presidente da República, além de aqueles ministros de carreira também, né, que foram nomeados para tanto. Então, eles é que assumem aí o papel de definir, né, o nosso ordenamento jurídico e o cumprimento das normas, tá? No Brasil, nós adotamos a forma federativa de distribuição de poder, né? Ou seja, a forma descentralizada ou composta, onde possuímos aí como entes federativos os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E o poder central, ele é denominado de União, tá? Os entes federativos, no caso, eles têm autonomia política, financeira, legislativa e administrativa, né? Bom, depois de ultrapassada aí a forma de distribuição, né, do nosso poder, a gente ingressa aí nas formas de governo, né? No entanto, para a gente dar sequência nessa questão das formas de governo, o primeiro ponto é a gente delimitar o que significa governo, né? Governo, ele indica a organização política do Estado, ou ainda pode indicar, né, um conjunto de indivíduos a quem é confiado o exercício dos poderes públicos, mais popularmente ainda, né, é usado como sinônimo do poder executivo, tá? E aí, a gente abordando Aristóteles, a gente cai na situação de três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia, tá? A monarquia, ela foi um sistema de governo que prevaleceu nos séculos 16, 17 e 18, né? Onde o governo ele cabe a somente uma pessoa,
que possui poderes não só para fazer as leis, como também para aplicá-las, né? Nesse caso, essa monarquia é chamada de monarquia absoluta, tá? A monarquia, ela pode ser limitada quando o poder público não é monopolizado pelo soberano, né, chamado de monarquia constitucional, porque o poder do soberano seria, então, delimitado pela Constituição. Nesse exemplo, a gente pode citar aí a Inglaterra, né, ela representa o poder público, o rei e o parlamento, e esse dividido entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, tá? No segundo ponto aí nós temos a aristocracia, que é o governo, ele fica delimitado, né, nas mãos de uma minoria, isto é, né, uma determinada classe composta ou dos que possuem título de nobreza, ou, né, dos mais ricos ou daqueles que subiram pela força, né, etc. Vai depender de qual classe aí que está mais forte para governar, tá? Em tese, esse governo estaria nas mãos de uma classe que melhor consegue, né, conduzir os negócios do Estado, pelo simples fato de permanecerem a classe escolhida. E por último aí, a gente tem a democracia, que é a forma em que o poder é exercido pelo povo, portanto, né, é exercido pela maioria, tá? Na clássica definição de Rousseau e Lincoln, né, é o regime do povo, pelo povo, para o povo, tá? E ainda o Kelsen, ele vem ampliar esse conceito, afirmando que não só é baseado, né, no voto do povo, mas também na liberdade de consciência, de culto, de religião e de trabalho, tá? E, gente, quando a gente pega lá o artigo 1º, né, parágrafo único da Constituição, ela realmente ela reproduz a ideia-chave do conceito de Rousseau e Lincoln, ou seja, o poder emana do povo, para o povo e pelo povo, né? Então, olha só, nós já chegamos aí à conclusão que o Brasil, né, ele adota uma democracia, e no caso, quando a gente fala de democracia, essa democracia, ela é representada por alguém, né? Então, é uma democracia representativa, onde o povo, através do voto, escolhe seus representantes, né? Essa democracia representativa também é conhecida como democracia indireta, né? Onde a soberania popular é exercida pelo voto direto e secreto, onde esse voto tem o mesmo valor para todos, tá? Os representantes do povo são eleitos diretamente, tanto os parlamentares quanto os chefes dos executivos, né? E ainda nós temos aí dois pilares de sustentação da democracia, que são a liberdade de escolha exercida pelo povo e a capacidade, análise pelo povo, dentre os cidadãos, dentre os candidatos, qual apresenta a maior capacidade para exercício da função. No entanto, essa democracia representativa, ela ainda pode ser dividida, né, em parlamentarismo, né, e presidencialismo. Bom, quando a gente fala de parlamentarismo, o sistema representativo, né, onde o parlamento representa o Estado, o poder executivo tem suas deliberações subordinadas aí à maioria do parlamento, né? Portanto, a autoridade maior não está no chefe do governo, tá? Ele está ali na Assembleia. Bom, o princípio é a obediência do governo ao voto do parlamento, né? Fora das questões denominadas de confiança, o governo age com autonomia, podendo, em contrapartida, em determinadas situações, dissolver o parlamento e convocar eleições gerais. Bom, no caso do parlamento, a gente vai ter aí o chefe do Estado e o chefe de governo, e podendo ainda ser aplicado no Estado republicano
e nas monarquias. Bom, a democracia representativa ainda pode se materializar em democracia representativa presidencialista, né? Onde ela só se aplica ao Estado republicano. Tá? Caso da democracia representativa presidencialista, existe aí plena e total independência dos poderes legislativo, executivo e judiciário, tá? Ao contrário do que está previsto aí para o parlamento. No entanto, a gente sabe que então o Brasil possui três poderes distintos, tá? Entretanto, esses poderes distintos exercem, né? São autônomos e são independentes entre si. No entanto, eles têm que coexistir, né? Então tem aí um respeito, tem aí uma atenção de um poder sobre o outro, né? E um não ultrapassa a seara do outro, tá? No caso do presidencialismo, o presidente da República ele não pode dissolver a Assembleia, né? E nem ser por ela destituído, tá? E governa durante todo o período pelo qual foi indicado. Lógico que a gente tem alguns casos quando esse presidente comete algum ato, né, contrário aí à Constituição, contrário ao bem-estar social, onde através de votação abre-se processos de impeachment para que seja cassado aquele poder, né, político de exercer ali o poder até o final do mandato. Então, olha só, o Brasil hoje ele adota a democracia representativa presidencialista, né? Aí sim, agora a gente está, de certa forma, apto a entender, né, a principal função de cada um dos três poderes. Bom, antes, né, somente duas observações. Todos os poderes, como eu já tinha falado, eles são absolutamente independentes e harmônicos entre si, né? Ou seja, cada um tem sua diretriz própria. No entanto, cada um respeita o, o limite aí do outro, né? E outra observação é que cada órgão possui a sua função principal ou típica em caráter excepcional, tá? Pois bem, para a gente ir caminhando aí para o finalzinho aí das análise de funções do governo, a gente tem aí o poder legislativo, onde a sua função ela está disciplinada lá na Constituição Federal, no título 4, né, onde o poder legislativo ele cumpre, né, principalmente a produção das leis por meio dos órgãos, né, no caso, a Câmara dos Deputados, representando o povo, e o Senado Federal, representando os Estados-membros, conjunto com os denominados Congresso Nacional. Bom, esse sistema ele é bicameral, tá? O exercício do controle político do Poder Executivo e a fiscalização orçamentária são realizados, como eu disse, pelo Poder Executivo, né? É de competência privativa da Câmara dos Deputados a instauração de qualquer inquérito contra o presidente, vice-presidente e ministro do Estado, né? É de competência privativa do Senado processar e julgar altas autoridades federais. O poder legislativo estadual é exercido pela Assembleia Legislativa Estadual e o municipal pela Câmara dos Vereadores. As comissões parlamentares de inquérito, elas podem ser criadas em conjunto ou separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E as CPIs também têm o poder de investigação própria das autoridades judiciais, além dos previstos no regimento de cada casa. Bom, então, o, o legislativo, né, a principal função aí é estabelecer as leis, né, a votação da lei,
a Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado representando os Estados-membros, né? E sempre objetivando o bem-estar social, tá? E aí a gente tem outras delimitações também do Legislativo, né? Que são as votações dos inquéritos contra presidente, vice-presidente, ministro do Estado, e CPIs para atuar, né, junto à verificação de situações irregulares. Tá? Bom, pois não, Elizabeth. Boa noite, professor. Boa noite. Quando tem impeachment, Certo. qual dos poderes que decidem? Eu sei que tem a votação aberta dos deputados, né? Sim, tem que ter a Mas votação. aí antes disso tem que ter uma decisão de alguém. Tem que ter a votação pelas duas câmaras. Como eu disse, é um sistema bicameral. Então, uma vota se tiver a concordância da maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É a quantidade de mandatários, né, de representantes. Metade mais um, tá? Não são dos presentes, e sim da quantidade de representantes. Aí aquela Câmara votou, passa para outra Câmara. Câmara dos Deputados votou, passa para a Câmara do Senado. Tá? Então tem que ter essa aprovação das duas. Não é tão simples assim, não. Sim, sim. Tem que ter decisão de primeiro da judiciário, não? Como Não, é que é? não, não. Essa vai partir, né, de uma denúncia, de uma ação para Sim, sim. fiscalizar aí o ato praticado pelo presidente, né? Ou Sim. seja, se esse ato é digno de impeachment, aí começam as votações na Câmara, tanto do deputado quanto do Senado. Ah, tá. Uhum. E Tá? aí aquela aberta, então, é a final, a votação Para saber se vai ter o impeachment, né? Sim. Sim, Uhum. Sim. Ah, tá? obrigado. De nada. Bom, gente, dando continuidade, né? Nós temos aí o Poder Judiciário, onde a primeira função do poder é proteger a Constituição, né? Quando a gente fala em proteger a Constituição, é aquilo não permitir que nenhuma outra lei ou o próprio exercício legislativo, né, contrarie norma constitucional. A gente sabe que às vezes o executivo edita alguma medida provisória, tá? No entanto, essa medida provisória também ela deve ser observado a Constituição, ok? Caso não seja, claro, essa lei, além de ser infraconstitucional, ela é inconstitucional, tá? Jurisdição, ela significa a aplicação da lei ao caso concreto, né? É onde essa lei será aplicada. A lei, então, ela é formulada e pertence como teoria inerte, até que fato real e concreto se encaixe na hipótese colocada pelo legislador na lei, né? O judiciário, então, ele cumpre um papel de fazer valer a lei no que se representa, ainda que para tal vá em desacordo com a vontade das partes, né? Então, não quer dizer que a vontade dessas partes elas serão observadas. O que é observado em si é o que a lei preconiza, tá, gente? Então, sempre a lei, né? Ah, mas o juiz pode definir? Pode, mas ele tem que definir em consonância com o que está estabelecido pela lei, tá? A jurisdição, então, ela é exercida de forma difusa por um grande número de órgãos, né? Os órgãos do Poder Judiciário, eles estão aí elencados no artigo 92 da Constituição Federal. Em um Estado de direito, como é o nosso, todos estão igualmente submetidos à força da lei. E o Estado, nesse caso, ele analisa e julga todos os casos levados à sua apreciação, aplicando da melhor forma possível a norma através do judiciário. A lembrar que a todos o direito de defesa é garantido, né? Então a gente tem uma norma constitucional onde ela preconiza que deve ser aplicado o direito da livre defesa e do contraditório. E caso isso não ocorra, esse processo ele é passível de nulidade.
Quando a gente fala passível de nulidade, quer dizer que esse processo vai perder aí força, né? O juiz, o que ele determinou daquele ponto para frente onde é nulo, e ele perde a validade, tá? Ele perde o valor. Bom, e por último aí a gente tem o poder executivo, né? No âmbito federal, ele é exercido pelo presidente da República, auxiliado aí pelos ministros de Estado, né? Na sessão de posse, para quem já assistiu, o presidente assume o compromisso de honrar suas funções básicas, que é manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a integridade e a independência do Brasil. Tá? Além da função de chefe de Estado, ele possui aí a função de chefe de governo. Tá? O executivo, então, na medida em que realiza atos administrativos, ele exerce, né, poder de decisão em situações diárias e concretas, né, onde são aplicadas aí leis de ordem pública, tá? O Poder Executivo, ele participa do processo legislativo pela sua iniciativa, através do veto ou através da promulgação. Ou seja, esse presidente, né, ele pode pedir, né, apresentar uma lei para ser votada, tá, por iniciativa dele, tanto que a gente tem aí as medidas provisórias, que ela tem o prazo de 60 dias de validade, que elas têm que ser votadas, caso contrário, ela perde eficácia, né? Mas a gente sabe que alguns presidentes aí anteriores, eles governaram muito tempo editando medidas provisórias, né? Então, o executivo ele pode iniciar um processo de votação de uma lei através da medida provisória. Ele pode ainda, no caso de uma lei ser votada, né, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, ele tem o poder aí de vetar a lei. Esse veto ele pode ser parcial ou pode ser um veto total, né? Em todos os casos, quando existe o veto, essa lei retorna para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para as considerações. E ainda pode atuar promulgando a lei, ou seja, ele recebe aquela lei já votada por ambas as casas e promulga essa lei, sanciona a lei para que ela passe a ter validade. Tá? Na esfera estadual, o executivo ele é exercido pelo governador do estado e na esfera municipal, pelo prefeito. Bom, deixa eu ver aqui, acho que só. Gente, só para finalizar, né? A gente não teria aí uma democracia, né, se todo cidadão se inteirasse desse sistema de governo e funções de cada estado. Vocês acham que se todo mundo soubesse, né, a gente não teria uma democracia? Ou será que os votos não seriam mais pensados se todos tivessem o alcance aí da importância de cada indivíduo que assume um cargo no Poder Executivo ou Legislativo? O que vocês acham? Com certeza seria. Não seria mais fácil, né? Se o pessoal tivesse uma noção, assim, para que está constituindo aquele representante, né? Qual que é a função daquele representante? Eu acho que seria tão mais fácil, eu acho que as coisas transcorreriam da melhor forma possível, né? Para que o brasileiro tivesse uma vida melhor. Oi, Rejane. Eu acho, professor, que esse tipo de matéria eu tive, porque eu sou mais antiga, né? Sim, OSPB, Moral e Cívica, e a gente aprendia essas coisas, né? Sobre a política do Brasil, sobre a própria história do Brasil, e isso eu acho que deveria ser incluso nas disciplinas de ensino médio, por eu também exemplo. acho. Eu acho que é importante que o jovem de hoje não sabe o que é um sistema de governo, né? Vê pela história, né? Monarquia, república e tal, mas não sabe qual que é a importância
desse voto, né? Qual que é a importância dessa escolha para representar aí, para ter, né, como representantes lá na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Eu acho que são coisas que a nossa educação evoluiu, mas essa evolução às vezes nem sempre é benéfica, né? São coisas que foram deixadas para trás. Gente, então ótimo. Se não temos mais perguntas hoje, estou interrompendo.